Começando aqui. Ih, eles caiu. Aí, gravando. Beleza, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu preparei um material e uma apresentação com os exercícios. E aí, depois, explicando esses exercícios, a resolução deles, aí tem a explicação da matéria, tá bom? Então, vamos ver como é que fica a dinâmica, tá? Opa, Walter participando, muito bem. Ih, caramba, será que eu neguei? Ai, meu Deus. Não, que susto. Ô, Walter, bem-vindo. Bom dia, gente. Desculpa. Imagina, fica frio. Então eu vou compartilhar aqui minha tela inteira. E que acho que é mais fácil. Vamos ver. Para evitar não compartilhe a tela inteira. Tá bom. Vou ignorar. Olha que bonito que ficou. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui. Estão vendo a apresentação? Sim, sim. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar por ela, vamos começar. Hoje é a primeira parte da aula de eletricidade, tá? Vou ter que fazer pelo menos umas 2 partes, eletricidade é um campo bem vasto, e tem bastante coisa para a gente ver, tá bom? E como eu só estou vendo a apresentação, eu não vejo quem levanta a mão, quem fala no texto aí, então podem me interromper a hora que for, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos começar pelo exercício. Então eu coloquei alguns exercícios e aí a gente discute eles e discute a matéria, beleza? Então o primeiro exercício que eu trouxe, o que ele é? Bom, vamos ler lá então o enunciado. 2 pequenas esferas condutoras idênticas, P e Q, são eletrizadas com cargas menos 2 microcoulombs. Vocês lembram essa... Deixa eu apontar. Ai, meu Deus. Tá aqui, apontador. Lembra essa questão aqui, ó, micro? Micro é 10 a menos 6. Lembra lá do começo do ano, lá, a anotação científica, a anotação de engenharia. Então, esse micro quer dizer 10 a menos 6. Então, é menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Né? Coulomb é a unidade de carga elétrica, beleza? Então, uma partícula tem menos 2 microcoulomb e a outra tem 8 microcoulomb. Elas são colocadas em contato e em seguida separadas a uma distância de 30 centímetros no vácuo. Então, as duas são colocadas uma a 30 centímetros da outra, e aí o que ele pede? A força de interação elétrica entre elas e a intensidade dessa força serão respectivamente. E aí ele dá um dado aqui, ó, um K aqui, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Aí ele fala, olha, a força pode ser de atração e medir 1,6 newton, de atração e medir 2,5, de repulsão, medir 9, repulsão 1,6 e repulsão 2,5. Aí você fala, poxa, tá bom, o que é isso, né? Carga elétrica, partícula. Acho que tem alguém querendo participar, permitir. Beleza. Ai, meu Deus, aí. Então, o que é isso, né? Carga elétrica, força elétrica, o que é esse negócio, né? Então, não sei se vocês lembram nas aulas anteriores, a gente falava na última aula, inclusive, que eu até estou devendo gravar um vídeo e disponibilizar, vou fazer. A lei de força de gravitação universal, força entre corpos, aqui é a mesma coisa. Existe uma força elétrica também entre corpos. Então, para resolver esse exercício, a gente tem que ter alguns conceitos. Primeiro conceito, carga elétrica. Vamos fazer um conceito de carga elétrica. Isso vamos precisar voltar lá no átomo. Então, esse desenho que está aqui à direita é o desenho de um átomo. Todo material tem átomos nele, certo? Lembra da tabela periódica, um monte de elemento básico da natureza tal, e todos têm átomos. E como é que a composição de um átomo? Eu tenho o núcleo do átomo, que é composto
por prótons e por nêutrons, e eu tenho rodando ao redor desse núcleo elétrons. Tá? Posso ter mais, posso ter menos, e eu posso ter mais elétrons do que prótons num átomo, ou menos elétrons do que prótons. E aí, o próton ele tem uma carga elétrica positiva, o elétron tem uma carga elétrica negativa, e o nêutron tem uma carga neutra. Por isso que ele chama nêutron, né? Ele é neutro. Então, se eu tiver um átomo que tenha mais elétrons do que prótons, eu tenho um átomo carregado negativamente, né? A carga final dele vai ser negativa. Carga elétrica final dele vai ser negativa. Em contrapartida, se eu tiver um átomo com menos elétrons do que prótons, eu vou ter um átomo com uma carga elétrica positiva. Então, tem algum cara aqui fazendo uma reforma aqui perto de casa. Puta, no sábado é sacanagem. Já me perdi, desculpa. O que falam, né? De carga elétrica positiva e negativa. O que é móvel, vamos dizer assim, no átomo? São só os elétrons. Por quê? O elétron está orbitando aqui, né? Ele está orbitando. O próton e o nêutron, eles estão lá dentro do núcleo. Então, para você tirar um próton do núcleo, você precisa de uma energia gigantesca. Aí que vem a bomba nuclear. Bomba nuclear vem de núcleo. Tá? Mas é outra história, outra coisa, outra matéria. Então, para você mexer com próton, você precisa de uma energia ferrada. Para você mexer com elétron, já não, porque o elétron está circulando ali. Ele pode até pular de um átomo para o outro, que a gente vai ver o que vai acontecer com essa pulação aí de elétrons. Então, quando você fala que eu tenho um material negativo, os átomos desse material têm mais elétrons do que prótons. Beleza? E quando eu falo que o material tem carga positiva, ele tem menos elétrons do que prótons. Então, o que muda é o número de elétrons. Ou eu tenho excesso de elétrons, ou eu tenho falta de elétrons. É diferente eu falar de eu ter excesso. Na verdade, assim, é a mesma coisa, mas o que mexe é o elétron e não o próton. Você fala assim, eu tenho menos elétrons do que prótons, ou seja, eu tenho uma falta de elétrons. Eu vou ter um excesso de prótons. Mas o que está mudando, o elemento que muda é sempre o elétron. Então eu tenho ou excesso ou falta de elétron. Então eu tenho um material negativo ou positivo. Então isso é uma carga elétrica, tá? E aí teve um cidadão que ele disse essa carga elétrica fundamental, vamos dizer assim. E aí vamos ver um pouco disso, né? Então aqui mais alguns textos, né, que eu fiz questão de colocar sobre carga elétrica, que a gente até comentou, algumas coisas, né? Então lá, um corpo neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de elétrons e de prótons, ele tá neutro eletricamente, ele pode ser eletrificado, ele pode se tornar carregado de duas formas, ou atritando, então eu atrito dois corpos e com a perda ou o ganho de elétrons entre eles, eles ficam carregados, ou positivamente ou negativamente. Por quê? Porque, como os elétrons estão orbitando, né, lá no átomo, quando eu atrito, ele pode pular de um átomo para o outro. Então, o átomo que ele saiu, né, o material, vamos dizer, o material onde os elétrons saíram ficou positivo, e o material onde os elétrons pularam, né, para esse átomo desse material, ficou negativo. Então, quando eu atrito, eu posso eletrificar, sim, tá bom? Tanto é que, não sei se vocês já viram, eu atrito a minha mão, ou aquela experiência de você colocar a mão e o cabelo esticar, então isso é tudo um tipo de eletrificação. Então eu tenho por atrito e tenho por contato, ou seja, quando um corpo está carregado, ele já está carregado, e eu entro em contato com outro, a carga elétrica desse corpo carregado, ela é compartilhada entre os dois. E aí, para os dois chegarem num equilíbrio. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de eletrificação. Ou por atrito, quando os dois estão neutros, eu atrito. Ou por contato, quando um está carregado, o outro pode estar neutro ou não, mas eu tenho obrigatoriamente um corpo carregado, eu
entram em contato com outro corpo, eles entram num equipotencial. O potencial, a carga elétrica deles tende a se estabilizar e ser a mesma, se distribuir, tá? E aí, algumas observações. Quando as cargas estão em repouso, dois elementos precisam ser observados. O primeiro é o princípio da conservação da carga elétrica. Ou seja, não sei se vocês lembram lá também, tem uma lei da universal, vamos dizer assim, né? Da conservação de energia. Carga elétrica é uma energia. Então, essa carga elétrica sempre vai se conservar. Ela sempre vai ser conservada. Ela nem aumenta e nem diminui. Claro, eu posso gerar uma carga elétrica. Então, eu transformo outro tipo de energia numa energia elétrica. Né? E aí eu posso também dissipar essa energia elétrica, essa carga elétrica. Então eu pego essa carga elétrica e transformo em outro tipo de energia, mas o final se conserva, tá? Então, essa primeira observação que traz aqui existe, né, a conservação de energia se um sistema está eletricamente isolado. Então, isso valia para a mecânica e vale para a elétrica também. Se o sistema está eletricamente isolado, a carga mantém-se conservada. Beleza? E a segunda regrinha é a quantificação da carga. Ela pode ser quantificada. Eu consigo falar, olha, quanto que eu tenho de carga? E essa quantificação de carga, ela é em relação ao valor de carga elementar, tá bom? E quanto que é o valor dessa carga elementar? Ó, o valor dessa carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, cada elétron, cada próton, cada nêutron, inclusive, ele tem uma carguinha elétrica lá. Quanto que vale essa carga elétrica? Ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha que maravilha. É uma carga pequenininha, né? Bem pequenininha. Mas você consegue calcular a quantidade de carga elétrica num material, por exemplo, se você multiplicar essa carga elétrica elementar, que eu chamei aqui de E, né, o E, se eu multiplicar pela quantidade de elétrons que existe nesse material, eu vou ter a carga elétrica. Olha que maravilha. Então, eu tenho esse Ezinho, vamos dizer, é uma verdade, né, ele foi achado aí através da história, e foi atribuído esse valor a ele, né, que foi o Sr. Coulomb que achou, então ele levou o nome do carinha, tá? Então esse C é de Coulomb, é a unidade que mede a carga elétrica. Então se eu multiplicar essa carga elementar pela quantidade de elétrons que eu tenho num corpo, eu vou ter a carga elétrica total desse corpo, beleza? Então, lembremos disso, que a carga elétrica é quantidade de elétrons vezes a carga elementar, tá bom? E aí, dito isso, ou seja, eu consigo calcular a carga elétrica de cada corpo, eu venho aqui e o Coulomb também, né, falou que, olha, existe uma força elétrica de interação entre materiais eletrificados. Então, se eu tenho um material positivo, ou dois positivos, ou dois negativos, ou um positivo e um negativo, eles interagem entre eles. Então, nessa figura da direita aqui, se eu tenho dois materiais positivos a uma certa distância, vai aparecer uma força de repulsão entre eles, com o mesmo módulo, né? Então, lembra, força é uma grandeza vetorial. Eu preciso de módulo de direção e sentido. Então, eu vou ter uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos aparecendo nas cargas. Então, eu tenho uma carga aqui, ó, Q1, uma carga Q2. Eu tenho uma força de interação entre elas, uma força elétrica de interação entre elas. Estamos falando hoje de eletricidade, hein? Então, eu posso falar força e tal, mas é sempre elétrica, por favor. Então, eu tenho uma força de interação elétrica entre elas, que é de repulsão. Por quê? Porque elas têm a mesma carga elétrica, as duas são positivas, então é de repulsão, de mesmo módulo, mesma direção, aqui horizontal, mas o sentido oposto, ou seja, uma repele a outra, tá?
A mesma coisa acontece se eu tenho duas cargas negativas. Mesmo sinal, repelem. Então, eu vou ter, se eu tiver duas negativas, eu também aparece uma força de repulsão entre elas, com o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Em contrapartida, se eu tiver dois elementos com cargas opostas, né, um positivo e o outro negativo, eles vão se atrair, né? Lembra do famoso ditado, os opostos se atraem? Vem daqui. Então, se eu tenho dois corpos com cargas opostas, eles vão se atrair, mas essa força também vai aparecer. Então, eu tenho uma força de atração com mesmo módulo, mesma direção e também sentidos opostos. Tá bom, nossa, que legal, maravilha, que bom. Só que quanto que vale essa força? Qual que é o módulo dessa força? A direção a gente tem, ou é de repulsão ou de atração. O sentido também, né? Ou um contra o outro, ou um a favor do outro. E o módulo? Quanto é que vale o módulo? Então, o cidadão francês aqui, o Coulomb, ele, através de experimento, ele conseguiu definir a proporção dessa força. Ele falou assim, olha, essa força ela tem a ver, então ela é proporcional, esse símbolozinho aqui quer dizer proporcional. Ela é proporcional ao módulo da carga da primeira partícula, vezes o módulo da carga da segunda partícula, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, através de experimentos, ele chegou nessa conclusão. Ele falou, poxa, essa força aqui, ela tem a ver com a quantidade de carga da primeira partícula, com a quantidade de carga da segunda partícula, ou seja, ela é diretamente proporcional, né, diretamente proporcional à quantidade de carga da primeira, à quantidade de carga da segunda, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, ele achou essa proporção. E aí, o que ele achou também? Que essa proporção, ela sempre é fixa. Então, se eu pegar e multiplicar um fator aqui por essa proporção, eu vou ter a força. E foi esse tal desse fator K aqui. E ele chegou, experimentalmente, que se eu multiplicar 9 vezes 10 a nona pela carga o valor da carga da primeira partícula, o valor da carga da segunda partícula, e dividir isso pela distância entre eles ao quadrado, eu vou ter a força elétrica de interação. Olha que maravilha, o cara é um gênio. Então, com isso, a gente consegue responder o primeiro exercício, certo? Por quê? E o que ele está falando aqui, ó? A força de interação elétrica entre as cargas e a intensidade dessa força, quanto que é? E ele fala aqui, ó, a primeira carga, eu tenho, deixa eu pegar minha super lozinha aqui, eu tenho um treco aqui bacana, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui. Vamos ver. Tadadam. Vamos ver, vamos ver. Legal. Vocês estão vendo uma luzinha branca aqui? Sim. Oh, maravilha. Lembra da formuleta lá de força? Força é K vezes Q1 vezes Q2 divididos por D ao quadrado. Então, nesse exercício aqui, o que a gente tem? O que ele falou? Ó, eu tenho duas cargas, né? Então, eu vou ter aqui, eu tenho uma partícula aqui, uma partícula aqui. Então, eu tenho a partícula P e a partícula Q. Uma é menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, ela está negativa. A outra é positiva, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Certo? Olha lá. Uma tá, a carga dela é menos 2 microcoulombs e a outra é 8 microcoulombs. Então, uma é negativa, o P, e o Q é positivo. Então, lembra lá, a carga é oposta. Opostos se atraem. Então, eu vou ter uma força aqui de atração entre eles, entre essas duas cargas. Então, a força vai ser de atração. Tá? Então, escrever aqui para não esquecer. Força atração. Já exclui, então, as respostas C, D e E, né? Muito bem, ó, que maravilha. Então, C, D e E já era, porque ele fala que é repulsão.
Então, só vendo assim, eu tenho uma carga negativa e outra positiva, elas se atraem. A força é de atração. CD e E, repulsão. Só que aí ele pede o módulo dessa força, né? Então, o módulo dessa força, pela lei de Coulomb lá, então eu tenho a carga da primeira, a carga da segunda, eu tenho a distância entre elas, que ele falou aqui, 30 centímetros, certo? E tenho ele até deu aqui, né? Mas eu tenho essa constante K aqui, que sempre vai ser 9 vezes 10 a nona. Então, aqui até eu escrevi errado aqui é módulo de Q1 e módulo de Q2. Então, para eu achar força, não interessa o sinal dessa carga. O sinal da carga interessa para eu saber se ela é de atração ou de repulsão. Agora, para calcular a força, não interessa o módulo. Então vamos lá, eu tenho o K, tenho o Q1, tenho o Q2, que no caso aqui é o QP, né? A carga 1 é a P, a carga 2 é a Q, e tem a distância entre elas ao quadrado. Então vamos lá. Quanto que vale a força? Então a força é o K é 9 vezes 10 a nona, vezes módulo da primeira carga, 2 vezes 10 a menos 6. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Eu tenho um problema espacial meio aqui. 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, 8 vezes 10 a menos 6. 6. Eita, nós, tá feio aqui. Aí, 10 a menos 6. Divididos pela distância entre eles ao quadrado. Quanto que é a distância entre eles? 30 centímetros. Lembrem bem, nós estamos no sistema internacional. Medida de distância no sistema internacional é metros. Então eu vou ter que converter 30 centímetros para metros. E como é que eu faço isso? 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Então, os valores que eu jogo na fórmula são os valores do sistema internacional. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, o que ele deu a distância em centímetros, mas eu tenho que jogar aqui em metros. Então, 30 centímetros é 0,3 metros. Então, eu vou colocar aqui. E 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1. Então, eu tenho aqui, 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Ai, que maravilha. Como é que eu acho a força? Força é... Como eu tenho tudo na base 10 aqui, eu vou manter. Então, vou fazer 2 vezes 9 vezes 8. 2 vezes 9, 2 vezes 9, 18. Vezes 8, 144. 144. Certo? 2 vezes 9, 18. 18 vezes 8. 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64 vão 6. 8 vezes 1, 6. Mais 4, 14. Desculpa, 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 1 dá 8, mais 6, 14. Então, 18 vezes 8, 144. Vezes 10. Tá tudo multiplicando aqui, né? Então, se tá multiplicando, eu vou somar. Então, é 9 mais menos 6. Quanto é que dá? Menos 3. Mais menos 6. Quanto é que dá? Menos... Desculpa. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3. Divididos por 3 ao quadrado, 9, vezes menos 1 ao quadrado aqui dá menos 2, né? Vezes 10 a menos 2. Porque eu multiplico, né? 1 vezes 2 dá 2. Então, se eu tenho aqui o menos 2, ele está dividindo aqui o menos 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu divido 144 por 9 e diminuo, subtraio os expoentes da base 10. Então, eu vou ter aqui, quanto é que vale a força? Vale 144 divididos por 9, que é igual a, vamos ver aqui. Então, deixa eu apagar aqui. 144 divide 9, dá 14, né? Então, 9
para 14 dá 5, menos o 4 aqui, para dar 5, 5 é menor que 9, então tem uma virguleta aqui. Que virguleta, ó, tem nada. Eita, esqueci de fazer divisão, pô. Diminuo o 4 aqui, 54, 9, 6 vezes 9, 54, 54, 0. Então isso dá 16, certo? Então, 144 divididos por 9 dá 16. E menos 3 menos 2, menos 3 menos 2 dá menos 3 mais 2, que dá menos 1. Certo? Então, e chegamos ao que a gente queria. E qual que é a unidade de força no sistema internacional? É Newton. Então, a resposta é 16 vezes 10 a menos 1 Newton. 16 vezes 10 a menos 1 é igual a quê? 1,6 Newton. Que é a resposta A, letra A. Tá? Então, nós temos aqui, deixa eu escrever aqui, certo? Se eu conseguir, que caneta. Letra A. Então, a força é de atração e ela equivale, ela vale 1,6 newtons. Beleza? Então, conseguimos fazer esse exercício com os enunciados aí de carga elétrica e de como é que essa carga funciona, né? E de força de interação entre partículas eletricamente carregadas. Beleza? Então, vamos para um próximo exercício. Exercício 2. O que esse exercício 2 ele fala? Ele fala, olha, por um fio condutor, então eu tenho um fio, ele conduz, ele é condutor, passam 2 vezes 10 a 20 elétrons. Então tem um elétron passando lá. O que é esse elétron passando? Corrente elétrica. Durante o intervalo de tempo de 4 segundos. Então eu tenho lá 2 vezes 10 a 20 elétrons que passam nesse fio condutor, ou seja, passa corrente. Circulação de elétrons é chamado de corrente elétrica. Durante o intervalo de tempo de 4 segundos. Determina a intensidade dessa corrente elétrica que atravessa o fio. Então, quanto é que vale a corrente elétrica? A corrente elétrica, a unidade dela é ampere, tá? Que é o nome também de um cientista, tá bom? Veio em homenagem a ele o Ampère, também é francês, né? Então vamos lá, aqui então nesse exercício estamos falando de corrente elétrica. Então vamos falar de corrente elétrica. Mas eu peguei mais 2 exercícios aqui também, porque ele tem a ver com corrente elétrica, e aí a gente já entra na teoria do negócio. Então tem um outro exemplo aqui, falando de corrente elétrica também. Um fio é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes. Então aqui ele já dá a intensidade da corrente. No exercício anterior ele estava pedindo essa intensidade, aqui ele já dá. Ele fala, opa, é 0,35 amperes. Durante o intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo da carga elétrica que atravessa o fio é de tantos coulombs aqui. Então, no exercício anterior, ele deu o número de elétrons, mas não sei se vocês lembram, com o número de elétrons a gente consegue calcular a carga elétrica. Ele deu o tempo que essa carga elétrica está fluindo e pediu o módulo da corrente. Aqui já é o contrário, ele deu o módulo da corrente, deu o tempo e pediu a quantidade de carga elétrica. Opa, tem a ver. Vamos para o último exercício. Na verdade, são mais 2, desculpa. Sobre o sentido convencional da corrente elétrica, é correto afirmar que essa corrente ela flui do menor potencial elétrico para o maior. Opa, então aqui eu tenho potencial elétrico também envolvido. Ela oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio. Ela apresenta o mesmo sentido de fluxo que a corrente elétrica real. Pô, corrente elétrica real, sentido convencional, o que é isso? Vamos ver. E flui no sentido do maior para o menor potencial elétrico.
Então, como é que a corrente elétrica se comporta? Como é que o sentido convencional da corrente elétrica se comporta? Ele vai do menor para o maior potencial, ele oscila, né? Ele tem o mesmo sentido de fluxo que a corrente real. O que é a corrente elétrica? Fluxo de elétrons, deslocamento de elétrons. Ou ele vai do maior para o menor potencial? Vamos ver. E, por último, com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta em relação à corrente elétrica alternada. Opa! Corrente elétrica alternada, a gente está falando de corrente elétrica, agora estamos falando de corrente elétrica alternada. Ou seja, existe corrente elétrica contínua e alternada. Vamos ver isso. Então, o que ele pede aqui? A corrente elétrica alternada, qual é o comportamento dela? Ela é um fluxo desordenado de elétrons que se movem em um único sentido. Sei. É uma corrente em que os elétrons oscilam com determinada frequência em torno de uma posição de equilíbrio. É uma movimentação de elétrons que flui do maior para o menor potencial. É uma movimentação de elétrons que flui do menor para o maior potencial. Então, tá vendo? Nessa questão também tem. Qual que é o fluxo de elétrons? Ele vai do menor para o maior, do maior para o menor. Também tem a ver, porque a corrente elétrica é do mesmo jeito. Mas aqui, nesse caso, a corrente elétrica alternada. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de corrente elétrica. Tá? Então, o que é corrente elétrica? Então, como eu já falei, ela é o fluxo de elétrons passando dentro do material. Isso é corrente elétrica. Fluxo de elétrons. Corrente elétrica é igual a fluxo de elétrons. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo quieto aí? Eu não estou vendo ninguém? Sim, professor. Sim, tranquilo, professor. Beleza. Tomei muito café, tô doidão. Uhul. Então, corrente elétrica é fluxo de elétrons. Como é que acontece esse fluxo de elétrons? Ele não é do nada. Ele não acontece do nada. O elétron quer se mover, ele vai se mover. Não. Ele está ali orbitando, né? Olha essa figurinha que eu coloquei aqui. Então aqui eu tenho um átomo, né? Então o elétron ele está orbitando aqui ao redor do núcleo e está lá. Se eu não tiver uma força externa, ele vai continuar lá, certo? Ele está ali, tá beleza, para ele tá tudo bem, beleza, maravilha. Ele não vai se movimentar se eu não tiver nenhuma força externa para que isso aconteça, né? Então, o deslocamento do elétron não acontece sozinho, ele tem que ser forçado. E como fazer, né? Como forçar isso, né? Como fazer isso? Poxa vida, a gente acabou de falar que cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Olha que maravilha! Então, se eu tenho aqui um material, esse material amarelinho aqui, está cheio de átomo dentro dele. Se eu colocar de um lado dele aqui, um material carregado negativamente, ou seja, tenho elétron pra caramba. Opa! Eu tenho elétron pra caramba aqui nesse material. O que vai acontecer? Elétron negativo. Os elétrons que estão orbitando aqui, ou seja, também negativo, eles vão se repelir. Certo? Eles vão se repelir. Então, se eu tenho um material negativo aqui, os átomos que estão próximos desse material negativo, eles vão falar, opa, tá negativo, vão embora. Eles vão pular para o átomo do lado. Tá? E se eu colocar, como eu coloquei um material negativo aqui, se eu colocar do outro lado desse material amarelo, um material com falta de elétrons, ou seja, um material positivo. Opa, o elétron que pulou daqui, ele é negativo. Ele pulou daqui, certo? E aqui eu tenho um material positivo. Elétron negativo, material positivo, ele se atrai. Olha que maravilha. Então esse material negativo, ele repele o elétron e o material positivo, ele atrai o elétron. Então os elétrons que estão nesses átomos aqui desse material, eles vão pulando de um átomo para o outro em direção ao material positivo. Ou seja, o fluxo de elétrons, eu vou ter elétrons passando por esse material
esse material amarelo, do negativo para o positivo. Ou seja, eu vou ter uma corrente elétrica fluindo aqui, do negativo para o positivo. Olha que maravilha. Então eu tenho elétrons fluindo do negativo para o positivo dentro de um material. Então eu tenho um material, eu ligo o positivo de um lado, o negativo de um lado, o positivo do outro, eu vou ter um fluxo de elétrons dentro desse material do negativo para o positivo. Só que o que acontece? Convencionou-se um sentido de corrente elétrica ao contrário do fluxo de elétrons. É só para complicar tudo. Então eu tenho no material um fluxo de elétrons que se ordena do negativo para o positivo, certo? Então tem aqui ó, uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons. Talvez esse nome aqui ele esteja um pouco infeliz, tá? Eu tenho aqui um fluxo de elétrons, escrever com mouse é sacanagem, né? Um fluxo de elétrons do negativo para o positivo, tá? Então, um fluxo de elétrons. Todavia, o sentido convencionado internacionalmente da corrente elétrica é o inverso. Então, o sentido convencionado é o inverso. É o inverso. Então, eu tenho o sentido convencional da corrente elétrica do positivo para o negativo. Então, o fluxo de elétrons, isso aqui pode dar confundir. Então, gravem bem aí. O fluxo de elétrons dentro do material vai do potencial negativo para o potencial positivo. O fluxo de elétrons. Já a corrente convencionada, o sentido da corrente elétrica vai do positivo para o negativo, tá bom? Então tem alguém participando aqui, por isso que eu deixei. Então, vamos lá. Fluxo de elétrons do negativo para o positivo. Sentido convencional da corrente, positivo para o negativo, tá bom? É só para complicar, né? Para que simplificar se a gente pode complicar? Mas a gente vai ver lá na frente que esse sentido convencional ele vai servir para algumas coisas, com fluxo de potência e tudo mais. Então, beleza? Tudo bem? Entenderam? Como é que funciona uma corrente elétrica? Como é que ela surge e tudo mais? Beleza? Sim? Não? Mais ou menos, né, professor? Mas vamos indo. É complexo, meu Deus. Mas para que simplificar se a gente pode complicar, na verdade? Mas assim, corrente elétrica ela vai aparecer sempre que eu tiver elétrons se movimentando. Então eu tenho elétrons se movimentando, eu tenho corrente elétrica. Beleza? Como que a gente pode trazer isso para exemplos mesmo, professor? Porque eu estava tentando pensar aqui em formas práticas de eu entender essa coisa que repele ou une. Pensei um pouco nos ímãs. É tipo isso, quando eles se repelem, então são os dois ímãs têm a mesma carga, né? O mesmo polo. Ou negativa, e aí eles se repelem. É que um pouco o ímã, a gente está falando em carga magnética, tá? Ah, certo. É um fluxo magnético. Tem a ver também porque se eu tenho dois polos norte, o polo norte se repele. Eu não consigo juntar um polo norte com o outro. Agora, se eles são ao contrário, eu tenho um polo norte com um polo sul, eles se atraem. E um exemplo, então, da energia elétrica, de coisas que a gente pode pensar, que a gente conhece, que se repelem ou... Por exemplo, quem já levou choque no carro? Eu levo todo dia quase. Eu já levei no corrimão. Ou no corrimão, ou no trem do metrô. Perfeito. Né?
Isso é energia estática. Então, nós estamos carregados com energia. O vento faz isso por quê? Porque o átomo, ele tá lá, o elétron está, mais uma vez, né, o elétron está orbitando no núcleo. Se bate um vento, por exemplo, eu tenho uma ação de força. Então, esse elétron ele pode pular de um átomo para o outro, por exemplo. Então, eu posso ficar carregado. Eu posso ficar. Dependendo da roupa que eu uso, né, esse fluxo de elétrons ele pode ser maior ou menor. Isso me carrega. E também carrega a lataria do carro, a lataria do corrimão, o que for. Então, e aí, como eu tô com uma diferença, uma carga elétrica diferente do corrimão, por exemplo, eu vou descer uma escada lá. Então, o corrimão tem uma carga elétrica. Pode ser neutra. Pode ter uma carga elétrica neutra lá. Mas se eu tô carregado, ou positivo ou negativo, lembra o slide lá que quando os dois corpos se conectam, a carga elétrica tende a se estabilizar entre os dois, ela tende a se unificar. Aí eu sinto choque. Por quê? Porque o elétron está indo de mim para o corrimão, ou do corrimão para mim. Isso é o quê? Corrente elétrica. Por isso que eu sinto choque. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes, não sei se vocês já viram, quando você leva um choque em algum lugar, às vezes pula uma faísquinha até do teu dedo. Não sei se vocês já repararam. Alguém já reparou isso? Não lembro de já ter reparado. Mas pula. Acho que são os que mais doem, inclusive. Exatamente. O que é essa faísquinha pulando? É o elétron pulando no ar ali. Uau! É a corrente elétrica fluindo. É esse fluxo de elétrons que está desenhado aqui. Então, por quê? Se eu tenho uma diferença muito grande, eu vou até achar um vídeo, eu vou fazer, isso chama teste de elétrico. E aí eu mando para vocês. Por quê? Você tem uma diferença de potencial, por exemplo, vocês estão vendo meus dedos aqui, estão me vendo, né? Eu tenho ar no meio dos dedos. Se eu tiver um dedo tão positivo e o outro tão negativo, ou seja, os elétrons estão querendo se aproximar. Se isso for tão alto, tão alto, tão alto, eles conseguem romper o ar e passa de um lado para o outro. Então é isso que acontece muitas vezes quando a gente leva um choque, você está chegando no corrimão ou num trem do metrô, por exemplo, isso acontecia demais. Tem aqueles mataburros nas estações, aqueles mataburros ele tinha uma carga lá neles, e o trem tem outra. Então, muitas vezes a pessoa levava choque, porque pegava naquele direcionador de fluxo que tem na plataforma, e pegava na lata do trem. Como eu tinha uma diferença de carga entre elas, quando você pegava nos dois, você fazia a equipotencialização, né? Lembra por quê? Porque quando os corpos eles se conectam, a carga tende a querer se equalizar entre esses corpos, que eles estão conectados. Então, quando você pegava no direcionador de fluxo e pegava no trem, você está conectando todos esses corpos. E você está no meio disso. Eu tenho cargas diferentes, o elétron vai fluir por você. Levava choque. Como é que parou de levar choque? Se vocês forem nas estações do metrô e reparar nesses direcionadores de fluxo, embaixo deles, perto do pezinho, tem um negocinho branco. Aquilo ali é um nylon. Por quê? Ele é um material isolante. Ele isola. Então, ele faz com que aquele corrimão do direcionador de fluxo, ele fique sem carga. Então, quando a pessoa pega no direcionador de fluxo e pega no trem, eu não tenho diferença de carga mais. Eu não levo choque. Eu não tenho fluxo de elétrons passando. Não sei se eu expliquei mais ou se eu expliquei menos, complicou mais. Não, explicou mais, professor, ficou bem mais claro. Beleza. Outra coisa, como que a gente pode pensar nesse caso do fluxo e da corrente elétrica que estão em sentidos opostos, né? Se uma coisa tá negativa e a outra positiva... Não sei. Mas isso que você estava falando, o fluxo dos elétrons vão do negativo para o positivo
e a corrente elétrica ao contrário. Isso. E Pode falar, desculpa. Falei. como que daria para pensar num exemplo? Não sei se o carregador do celular, sei lá, é um cabo que isso acontece. Uhum. O que exatamente significa os elétrons se movimentar para um lado, mas a corrente elétrica para o outro? Tá. Tipo, O sentido da corrente elétrica a gente vai ver mais para frente, não hoje, mas quando nós vermos circuitos elétricos, o sentido da corrente elétrica ele vai nos dizer algumas coisas, tá? Para ficar um pouco mais fácil, análise de circuitos elétricos e tal, lá no passado decidiu-se convencionar esse sentido da corrente elétrica. Então, o sentido da corrente elétrica, que é ao contrário do fluxo dos elétrons, é uma convenção. É uma convenção. Então, decidiu-se convencionar. Ele não é um fenômeno físico. O fenômeno físico que acontece é o fluxo de elétrons. Os elétrons, eles vão do negativo para o positivo. Isso é físico, acontece. Tá? Isso é físico. Só que por algum motivo, que a gente vai ver lá na frente, que fica um pouco mais fácil de você analisar o que acontece num circuito elétrico, por exemplo, o sentido convencional da corrente é ao contrário do fluxo do elétron. É uma convenção só. Então, o sentido convencional da corrente, ele não é um fenômeno físico. É uma convenção que fizeram. Entendeu? O fenômeno físico aqui é o sentido do fluxo do elétron. Então, o elétron indo do negativo para o positivo, você consegue verificar isso. Entendeu? Você consegue entendi, sim, verificar. professor. Entendi. Tá? Acho que tem alguém Beleza. querendo participar, não? Obrigada. Acho que foi meu WhatsApp aqui, não sei. Ah, beleza, beleza. Tá bom, fechou. Então, esse sentido convencional da corrente é uma convenção, o próprio nome já diz. Então, ao contrário do fluxo do elétron. Tá? E aí, como medir essa corrente, né? Como é que eu consigo medir a corrente e a unidade dela é ampere. Então, como é que eu meço ela? Eu meço a quantidade a quantidade de corrente, amperes, né? O que ela é? É a quantidade de carga, é a carga elétrica, dividido pelo tempo que essa carga elétrica fluiu nesse material. Aí eu vou ter a quantidade de corrente. Então, quantidade de corrente é quantidade de carga dividido pelo tempo que essa quantidade de carga passa nesse material. Então, essa formuleta para conseguirmos dimensionar a corrente elétrica. Quantos amperes, né? Quantidade de carga dividido pelo tempo. Beleza? E aí, aqui eu coloquei um texto dizendo um pouco mais sobre corrente elétrica contínua e alternada. Nós temos dois tipos de corrente elétrica, contínua e alternada. O que é uma corrente elétrica contínua? A corrente elétrica contínua é o elétron, ele vai sempre em um sentido. Então ele sempre vai, na verdade sim, o elétron sempre vai do negativo para o positivo. O fluxo dele sempre é esse. Ele sempre vai. Então, se durante um tempo ele sempre for no mesmo sentido, eu digo que a corrente é contínua. Tá? Então, o módulo dessa corrente ela vai variar, não vai variar, muito pouquinho. O tempo inteiro eu vou ter o mesmo módulo de corrente, a mesma quantidade de corrente ali, elétrons fluindo, sempre no mesmo sentido. Só que, e se eu ficar trocando? Eu tenho aqui, ó, o negativo e o positivo. E se eu ficar trocando esse negócio aqui? Ora o negativo está aqui na esquerda, ora ele está na direita. Ora ele está na esquerda, ora ele está na direita. Ora ele está na esquerda, ora ele está na direita. Eu troco positivo com negativo toda hora. O que vai acontecer com o fluxo de elétrons? Ele também vai trocar. Por quê? Porque ele vai do negativo para o positivo, sempre. Então, se eu tenho positivo, igual está nesse caso aqui, nesse desenho, na esquerda, negativo na direita, fluxo de elétrons é da esquerda para a direita.
Se fosse ao contrário, o negativo tivesse aqui na direita e o positivo na esquerda, fluxo de elétrons da direita para a esquerda. Então, se eu ficar trocando esse positivo com o negativo, o fluxo de elétrons também vai ficar indo para um lado e indo para o outro. Fluxo de elétrons indo para um lado e indo para o outro, o sentido está alternando. Por isso eu tenho uma corrente alternada. Aí você fala para mim, pô, mas por que existe corrente alternada? Porque se vocês forem numa hidrelétrica, por exemplo, como é que a energia ela é feita? Ela é feita por uma turbina elétrica. Isso a gente pode ver depois, uma curiosidade. E a turbina elétrica é um motor ali, ele está rodando. Então esse motor rodando, eu vou ter o positivo e o negativo trocando de lado toda hora. Se eu tenho positivo e negativo trocando de lado toda hora, eu tenho a corrente indo para um lado e indo para o outro toda hora. Então, na nossa tomada, a nossa tomada é corrente alternada. Então, os elétrons dentro dos fios ali, eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Porque eu tenho o positivo e o negativo trocando de lado toda hora, toda hora, toda hora. Então, lá no poste, não tenho um transformador no poste, né? A gente vê uns transformadores no poste. Nesse transformador, o positivo e o negativo dele estão trocando toda hora de posição. Toda hora de posição. Por que inventou-se isso? Por que essa corrente alternada ela existe? Porque você aumentar ou diminuir esse valor de tensão elétrica, que é o que? A tensão elétrica ela é a diferença de potencial. Quanto negativo eu tenho em relação a quanto positivo. Isso é tensão elétrica, essa diferença de potencial. Eu consigo aumentar essa diferença, ou seja, deixar aqui mais negativo e aqui menos positivo, por exemplo, eu aumento essa diferença, ou eu diminuo essa diferença muito fácil. Por isso que eu tenho corrente alternada. Tá? Esse embate de corrente contínua, corrente alternada, o que é melhor, o que é pior, é um embate histórico. Tá? Até hoje tem gente que fala que corrente contínua é melhor, tem gente que fala que corrente alternada é melhor, e assim vai. Né? Por exemplo, tem gente que fala que corrente contínua, corrente alternada, ela é melhor para você conseguir transportar essa corrente por longos, a perda dela é menor, ela perde menos. Mas, não sei se vocês sabem, Itaipu, a energia de Itaipu vem lá do Paraná até São Paulo em corrente contínua, não é corrente alternada. Tá? Então você fala assim, eu tenho menos perda porque o caminho é longo, então eu tenho o caminho longo, corrente alternada, perda é menor. Não necessariamente, porque um exemplo desse é Itaipu. Tá lá na Casa do Chapéu, 1.000 quilômetros longe de São Paulo, e eu tenho corrente contínua vindo de Itaipu até São Paulo. Então, esse embate é um embate histórico e tem gente que acha que é melhor, tem gente que acha que é pior. Para a gente aqui, o que interessa, resumindo, existem dois tipos de corrente. Corrente contínua, corrente alternada. Corrente contínua, o elétron sempre vai para o mesmo sentido. Corrente alternada, o elétron fica oscilando, ora ele vai, ora ele volta, ora ele vai, ora ele volta, sempre com a mesma intensidade, então ele vai e volta, tá bom? Aí aqui alguns exemplos, de aparelho que funciona em corrente contínua. Tudo que vai pilha, tudo que vai bateria é corrente contínua. Por quê? Pilha eu tenho o positivo e o negativo da pilha, certo? Isso não muda. Então eu tenho sempre o positivo de um lado, sempre o negativo do outro. Então os elétrons sempre vão caminhar no mesmo sentido. Então tudo que eu ligar na pilha, os elétrons vão caminhar nesse sentido. Sempre no mesmo sentido. Então tudo que tem pilha, tudo que tem bateria, usa corrente contínua. Aí, além disso, carregador de celular, computador, lâmpada também usa. Mas o que acontece? O carregador de celular, ele tem
um negocinho que você liga na tomada, não tem? Aquele negocinho, ele transforma corrente alternada em corrente contínua. Que aí manda para o teu celular. Então, aquela caixinha, ela converte corrente alternada que vem da tomada para corrente contínua. É como se ela fosse uma pilha, vamos dizer assim. Então eu tenho lá os elétrons se alternando lá na tomada, passa por aquele aparelhinho mágico lá, o carregador, ele é como se fosse uma pilha ligada na tomada. Então, em vez de eu ter uma pilha que vai acabando a energia ao longo do tempo, eu tenho aquele negocinho lá que é uma pilha que não acaba a energia nunca, se ele estiver na tomada, né? Então, o carregador de celular, ele funciona como uma pilha, vamos dizer assim. Mesma coisa o computador. Não tem uma fonte do computador, a primeira coisa que entra, eu ligo ele na tomada, tem o cabo, ele não tem uma fonte lá dentro dele, essa fonte, ela faz isso. Ela pega a corrente alternada que está vindo da tomada e transforma em corrente contínua. Então, quando eu tenho equipamentos com baixa tensão, baixa potência, eles funcionam sempre em corrente contínua. Beleza? Mais ou menos? Tudo bem? Ok? Tranquilo. Beleza? E aí, o que funciona em corrente alternada? A corrente alternada, ela é utilizada na rede de distribuição. Então, por exemplo, os fios que estão em cima lá do poste, se vocês verem no poste, eu tenho 3 fios lá em cima, né? Tenho 3 fios. Lá eu tenho uma 13.800 volts. Eles estão em corrente alternada. Ali é uma corrente alternada, tá? E tá na nossa tomada também. Então, qual tipo de aparelho que usa essa corrente alternada? Motor, qualquer tipo de motor. Ou seja, o liquidificador tem um motorzinho lá dentro, não tem o que gira? Batedeira, máquina de lavar, ventilador. Todos eles inverte essa polaridade, né? Tá aqui, ó. Todos esses aparelhos precisam inverter sua polaridade, ou seja, né? Ora o positivo está de um lado, ora o negativo está do outro, e assim vai. Para quê? Para eu transformar a energia elétrica em energia cinética. Então, essa mudança, por quê? Ora o elétron vai para um lado, ora o elétron vai para o outro, ora vai para um lado, ora vai para o outro. Isso gera uma força que movimenta o motor elétrico. Olha que maravilha. Então, ou ao contrário, é verdade também. Se eu tenho uma força girando o motor elétrico, esse motor vai gerar uma energia alternada. Isso é o gerador. Então, eu tenho um motor que transforma energia elétrica em energia cinética, né, em movimento. E eu tenho um gerador que ele transforma energia cinética, o movimento, em energia elétrica. Então, lá nas usinas hidrelétricas, eu tenho um motorzão gigante que ele está ligado numa pá, que é onde que tá caindo água lá, está girando essa pá girando, eu tenho um gerador que pega essa energia mecânica da pá girando e transforma em energia elétrica. Olha que maravilha. Milagres da natureza. Beleza? Sei que está um pouco confuso, assim, mas a gente vai conversando mais sobre isso. Então, posto tudo isso, vamos voltar aqui para os exercícios. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo a minha super tela. Vamos ver. Beleza. Beleza. Aqui. Vamos lá. Então, não sei se vocês lembram lá da formulinha que eu tenho. Corrente é variação de carga pela variação do tempo. Certo? Variação de carga. O que era carga? Vocês lembram que era carga? Lá quando a gente viu os slides anteriores, era número de elétrons vezes a carga elementar. Beleza? Então eu posso dizer aqui que variação de carga é número de elétrons vezes a carga elementar pela variação do tempo. Então nesse exercício ele colocou aqui, ó, a quantidade de elétrons. Então eu tenho aqui, ó, quantos elétrons? 2 vezes 10 a 20. Durante o intervalo de tempo
4 segundos. E ele quer a intensidade da corrente. Então eu tenho o número de elétrons, a carga elementar a gente sabe, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo que esses elétrons circularam. Então eu tenho lá, quantidade de elétrons, 2 vezes 10 a 20, vezes carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Será que é isso mesmo? Nem lembro mais, vamos ver aqui. É isso mesmo, que maravilha. Dividido pela quantidade, pelo intervalo de tempo, que é 4 segundos. Então, quanto que é a corrente que passa? 2 vezes 1,6 é 3,2, certo? 3,2. É isso mesmo? É, né? Vezes, aqui tá multiplicando, então 20 mais menos 19 dá 1. Então, vezes 10 a 1, né? Elevado a 1, divididos por 4. Então, a corrente aqui é igual a 3,2 vezes 10 dá 32, certo? 32 divididos por 4 é igual a 8 amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica, 8 amperes, a alternativa B. Então, a intensidade da corrente elétrica que passa por um fio, aonde se deslocam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos é 8 amperes. Beleza? Entenderam essa questão de intensidade de corrente, a medida da corrente? Então eu tenho a quantidade de elétrons lá que fluiu durante um tempo. Cada elétron tem uma carguinha pequenininha lá, mas eu tenho uma porrada de elétron, então eu multiplico a quantidade de elétrons por essa carguinha de cada um, divido pelo tempo, vou ter a intensidade de corrente. Beleza? Podemos seguir para o outro? Sim, sim. Alô? 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 Tava falando mutado, professor, foi mal. Pode seguir. Ah, beleza. Então vamos lá. Esse outro exercício, ele é quase igual ao que acontece, né? A gente usando a mesma fórmula lá, né? O mesmo raciocínio. Eu tenho I é igual a variação de carga pela variação do tempo. Então o que ele dá aqui? Ó? Ele já dá a intensidade da corrente elétrica, 0,35 amperes. Então eu tenho já o valor de I. E ele fala o valor, né? Eu tenho o ΔT aqui, ó, o intervalo de tempo que essa corrente circula. E o que ele vai querer? O módulo da carga. Olha que maravilha. Esse exercício é melzinho. Então eu tenho o I é 0,35, então eu vou ter lá 0,35 é igual ao ΔQ, né? A quantidade de carga, dividido pelo intervalo de tempo de 2 minutos. Pegadinha, lembrem bem. Tempo no sistema internacional é segundos. Segundos. Ele deu aqui minutos. Quanto que é 2 minutos? Em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então eu vou ter 2 vezes 60, 120. Então eu vou colocar até aqui, ó, 2 vezes 60. Tá? Porque tudo que eu jogo nessas fórmulas é sistema internacional. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque senão vai dar errado. Porque eu tenho que seguir um padrão. Então, o padrão é sistema internacional. O que é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundos. Ele deu tempo em minutos, eu transformo minutos para segundos. Tudo bem? Então, transformando 2 minutos para segundos, cada 1 minuto tem 60 segundos, então é 2 vezes 60, 120. Então, quanto que vale a carga? Nesse caso aqui é 0,30. Então, vamos lá.
0,35 é igual a carga sobre 120. Então, quanto que vale a carga? 0,35 vezes 120, que é mais conhecido como, vamos fazer a continha aqui, daria 120 vezes 0,35. Vamos ver aqui. 5 vezes 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, mais 0, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3. Então eu tenho aqui 0, 0, 12, 4. Olha que maravilha. Fiz a continha aqui, ó. 120 vezes 0,35. Então eu peguei aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Mais aqui, 3 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Soma aqui, 0, 0. 6 mais 6, 12, vai 1. 3 mais 1, 4. Eu tenho aqui duas casas depois da vírgula. Então eu ando aqui duas casas, final 42. Então eu tenho aqui 42 amperes, que é mais conhecido como a letra C aqui, ó, do nosso grande, maravilhoso exercício. Então aqui a resposta é letra C. Eu tenho... Opa, coloquei errado aqui, rapaz. Ninguém me falou nada. Aqui não é ampere, aqui é coulomb, carga elétrica, né? Carga elétrica. Então eu tenho 42 coulombs, né, passando por esse fio em 2 minutos. Se eu tenho 42 coulombs em 2 minutos, eu vou ter 0,35 amperes, ou seja, fazendo a conta inversa. Se eu tenho 0,35 amperes passando no fio em 2 minutos, eu vou ter 42 coulombs. Beleza? Fechou? Vamos para o próximo. Exercício 4. Bora. Tudo bem? Sim? Não? Tudo bem? Ai, meu Deus. Vamos para esse próximo exercício. Já está na hora da aula, então minha aula nunca eu consigo fazer no horário. Tinha mais coisas para a gente falar, mas vamos falar só sobre corrente elétrica hoje, tá? Então, nos dois últimos exercícios, sobre o sentido convencional da corrente elétrica, é correto afirmar. Lembra lá no negócio? Falei, ó, pensem bem no sentido convencional. O que ele é? Ele é o oposto do fluxo de elétrons. Então, o fluxo de elétrons ele vai do negativo para o positivo. O que é negativo? Menor potencial. Positivo, maior. Então, o sentido convencional, ele flui no sentido de menor potencial para o maior? Não. Quem faz isso aqui é o fluxo de elétrons. Beleza? É o fluxo de elétrons. Esse é o fluxo. E o sentido convencional da corrente é o oposto do fluxo de elétrons. Certo? Então, letra A não é. A letra B. Oscila periodicamente em torno de uma posição? Não. Né? Ele não oscila, é o sentido da corrente, né? Não está oscilando nada, ele vai para um lado. A corrente alternada, o sentido ora é de um lado, ora é do outro, mas o sentido, propriamente dito, ele é um só, certo? A corrente alternada, ao longo do tempo, o sentido muda, mas o sentido, ora é um lado, ora é do outro, então ele não oscila, tá? A letra C, apresenta o mesmo sentido, olha lá, o mesmo sentido do fluxo que a corrente real, ou seja, né, que o fluxo de elétrons. Então, essa corrente real aqui é a mesma coisa que elétrons. Apresenta o mesmo sentido? Não, sentido inverso. Sentido inverso. E a letra D, por exclusão é ela, mas vamos lá. Ela flui no sentido do maior potencial para o menor. Sim, por quê? Porque ela é o oposto do fluxo de elétrons.
Se o fluxo de elétrons vai do menor para o maior, a corrente convencional vai do maior para o menor. Beleza? Essa é aquela pegadinha. O sentido da corrente convencional é o inverso do fluxo de elétrons. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá. Quinto e último. Com base nos conhecimentos, assinale a alternativa em relação à corrente alternada. Então, ó, letra A. É um fluxo desordenado de elétrons que se movem em um único sentido? Não, desordenado, não tem nada desordenado. A vida toda é ordenado. Se movem só em um único sentido? Não. Ela é alternada, o próprio nome diz. Ela está alternando. Né? É uma corrente, letra B, é uma corrente em que os elétrons oscilam com determinada frequência em torno de uma posição de equilíbrio? Opa, pode ser. Por quê? Hora sentido de um lado, hora sentido do outro. Então eles estão oscilando, tá indo para um lado, tá indo para o outro. A letra C é uma movimentação de elétrons que flui do maior para o menor potencial? Não sempre, porque está alternado, né? Ora os elétrons vão para um lado, ora os elétrons vão para o outro. Tá? Então o próprio nome diz, alternado. E a letra D é ao contrário da C, mas os elétrons não se movimentam sempre para o mesmo lado. Eles estão ora indo para um lado, ora indo para o outro, ora indo para um lado, ora indo para o outro. Por quê? Porque o sentido, né, o valor, né, desculpa, o valor não, o positivo ou negativo, o sinal do potencial está hora está de um lado, hora está do outro, do material. Hora está de um lado, hora está do outro, hora está do lado, hora está do outro. Então, por eliminação, corrente alternada, temos aqui a letra B como resposta. Beleza? Bom, eu tinha colocado mais coisas para a gente, só que, deixa eu parar aqui de parar. Só que o tempo já passou, e se eu for colocar tudo que eu tinha previsto aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque eu ainda queria falar sobre o efeito Joule e sobre potenciais aqui, potencial elétrico e campo elétrico. Talvez eu vou falar só sobre o efeito Joule, que é uma coisa simples. Por quê? Mas posso falar mais 10 minutinhos? Tudo bem? Sem problemas por mim, professor. Beleza, então vamos lá. Mais 10 minutinhos, eu falo do efeito Joule, que a gente está falando de corrente. Eu já falo do efeito Joule, porque eu vou compartilhar de novo aqui, então. Então, eu peguei aqui um exercício sobre ele. Por quê? Ó, vamos lá, vamos primeiro ler o exercício. Quando uma corrente elétrica atravessa um material de resistência não nula, ou seja, esse material ele tem uma resistência elétrica lá que a gente já vai ver o que essa resistência elétrica é. Tá? Ou seja, a resistência elétrica, ela é a resistência de passagem de corrente elétrica. Né? Tem uma resistência, o próprio nome diz, está resistindo. Por quê? Porque o material, eu tenho o núcleo e os elétrons rodando lá, como eu disse, né? Eles estão lá bonitinho, pô. Eles não querem ficar circulando. Eu tenho que botar uma força para eles circularem. Se eu tenho que colocar uma força para eles circularem, consequentemente eu tenho uma resistência nessa circulação. Por quê? Porque a partir do momento que eu tirar essa força, vai parar essa circulação. Então eu tenho uma resistência ali natural. Eu tenho que ter uma força. Porque se eu não tivesse resistência nenhuma, eu ia ter um fluxo de elétrons normalmente, certo? Então, se eu tenho uma força, eu tenho que colocar uma força, obrigatoriamente eu já tenho uma resistência ali. Então, essa resistência, no nosso caso, nós estamos falando no mundo elétrico hoje, é uma resistência elétrica. Tá bom? Então, quando uma corrente elétrica atravessa um material de resistência elétrica não nula, ou seja, ele tem uma resistência, que
todo material tem, só um material ideal que não tem resistência elétrica, o resto todos têm, né? Ocorre um aquecimento. Então, a corrente elétrica, quando ela passa por um fio, ela aquece esse fio. Não sei se vocês já viram em casa, no ferro de passar roupa acontece, porque eu tenho uma corrente bem alta ali. Pega no fio, quando você está passando roupa, pega no fio do ferro. Tá quente. Tá quente. Por que que tá quente? Porque devido às múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos do material. Por quê? Eu não tenho lá um monte de átomo, os elétrons circulando. O que é corrente elétrica? Fluxo de elétrons. Se os elétrons eles estão circulando, eles estão batendo ali, né? Tá batendo no próton, tá batendo. Eles estão circulando, eles estão batendo. Eu tenho uma partícula batendo na outra. Essas colisões, elas geram calor. Elas geram calor. Então, pega no fio do ferro lá para você ver. Tá quente. Tá quente. Então, como é que chama esse fenômeno? Né? Ele chama efeito Joule. Tá? É o efeito Joule. Vamos ver aqui a teoria desse efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? É um fenômeno físico que consiste na conservação da energia, da conversão, desculpa, da energia elétrica em calor. Esse fenômeno ocorre quando um corpo é atravessado por uma corrente elétrica. Desculpa. Por quê? Porque as constantes colisões que ocorrem com os elétrons, porque corrente elétrica é fluxo de elétrons. Então esses elétrons, eles estão circulando, eles estão batendo lá. E eles estão batendo nos átomos do material. Então essas colisões, elas fazem com que a temperatura desse material aumente. Tá? Então, parte dessa energia elétrica, ou seja, desse fluxo de elétrons, dessa energia que o elétron tem, ela é convertida em calor, devido a essas colisões. Tá? Então, ó, e aí esse efeito Joule, a gente tem exemplos na nossa vida cotidiana. Um exemplo que eu acabei de falar, é o ferro, porque além de você ver no fio ali, você pega, ele está quente, porque a corrente elétrica está passando no fio, esse efeito Joule também, na placa do ferro de passar roupa ali, eu tenho a corrente circulando ali naquele material, e é um material propício que gera calor. Então, ó, graças a esse efeito Joule, é possível converter energia elétrica em calor, como a gente faz em chuveiro, como é feito em panela elétrica, churrasqueira elétrica, ferro de passar roupa. Então, no chuveiro, não tem a resistência do chuveiro lá dentro? O que é aquela resistência? É um fiozinho enrolado. Então, ou seja, eu tenho corrente passando nesse fio. Esse fio ele é feito de um material tal que essa corrente passando ali, ela gera calor que esquenta a água. Então eu tenho essa resistência dentro da água, eu tenho corrente passando ali, gera calor pelo efeito Joule, esquenta a água. Certo? Que a gente pode ver lâmpada incandescente. O que é a lâmpada incandescente? Hoje quase não existe mais. Mas a lâmpada incandescente, eu tenho lá, se você ver dentro dela, eu tenho dois terminaizinhos e um fiozinho lá dentro. Aquele fiozinho, ele fica incandescente. Por isso que chama incandescência, né? Ele fica, a luz, eu tenho um gás lá dentro também, então se você pegar numa lâmpada incandescente, ela tá quente pra caceta. Ou seja, eu tenho efeito Joule lá dentro também. Então, além de eu ter a transformação de energia elétrica em luz, né, porque a gente vê ali, mas ele também está convertendo energia elétrica em calor. Você pega uma lâmpada incandescente que ficou muito tempo ligada, você não consegue pegar, porque ela tá muito quente. Eu tenho um puta do efeito Joule acontecendo lá dentro. Então, no nosso dia a dia, o efeito Joule ele é muito usado, bastante usado, para eu converter energia elétrica em calor. Beleza? Então, aquecedor elétrico, né? Aquecedor elétrico é assim também.
eu tenho, ele é o mesmo princípio do chuveiro, né? Eu tenho uma resistência lá que passa a corrente pelo fio, ele fica quente, né? E aí ele transmite esse calor para o ar. Então eu consigo calcular a quantidade de calor, eu consigo calcular. Essa quantidade de calor ela é igual a intensidade de corrente ao quadrado, vezes a resistência elétrica desse condutor, vezes o intervalo de tempo que essa corrente elétrica ela está circulando. Então eu consigo calcular o quanto de calor, né, que é em joule ou caloria, né, que é a mesma coisa, quanto de calor que está gerando essa corrente elétrica, passando por um condutor de uma resistência elétrica que a unidade é ohm, que nós vamos ver mais para frente, durante um certo intervalo de tempo, segundos. Beleza? Eu consigo calcular isso. Então, esse efeito Joule, ele acontece em qualquer condutor, qualquer um. Ele pode ser maior ou menor. Então, se eu tenho uma resistência muito baixa, o efeito Joule é baixo. Eu tenho o calor gerado é baixo, porque eu tenho uma resistência baixa naquele fio, por exemplo. Então, se eu tenho um fio com uma resistência baixinha, ele tem o efeito Joule baixo. Em contrapartida, se eu tenho um fio com uma resistência alta, uma resistência elétrica alta, eu vou ter um efeito Joule alto também. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado pela paciência e espero ter ajudado vocês. Vou disponibilizar esse material com os vídeos de Zap, tá? Que a gente tem no grupinho de Zap lá e também no canal do YouTube do cursinho, bom? Tenham um bom final de semana para vocês, se cuidem, vacinem-se, vacina sim, na verdade. Segunda dose só em outubro. Opa, maravilha. Obrigada, Maravilha. professor. Tudo de bom para vocês aí, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula. Agradeço também, professor. Até. Bom final de semana. Igualmente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.